Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. Capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, e eles ficam 10 dias em Jerusalém orando, esperando a descida do Espírito Santo. Quando chegou no capítulo 2, vocês vão lembrar como que eles estavam orando, hein? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que é o lugar do capítulo 1. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Se o Espírito quiser agir, não precisa de teatro humano, invencionice humana. Ele te enche deitado, deitada, sentada, sentado, em pé, de joelho. Mais do que a posição física, é a posição do coração, humilde e prostrado diante de Deus. É um prazer conhecê-los. Está pela primeira vez cultuando a Jesus na cidade de Sorriso. Já passei algumas vezes nessa cidade e desejei um dia conhecê-la mais e estar falando ao povo de Deus que o ama aqui, e aprove a Deus estarmos juntos nesta noite, conhecer pessoalmente o pastor Diogo e expressar minha gratidão pela sua vida, seu ministério, sua família. Que esta igreja continue sendo próspera, levantada, fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Querido, meditemos, por favor, os que podem comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Leiamos, por favor, o versículo 1, que diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 6, por favor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. 16, por favor. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui estão as 3 principais obrigações religiosas. Os judeus se orgulhavam no tempo de Cristo dessas 3 obrigações. E Jesus ratifica a necessidade de tais obrigações. Ele é o rei, somos os súditos, sua palavra é a lei. Vocês já estão vivendo na dimensão desse texto. Só que se a nossa intenção ou motivação for errada, até aquilo que é mais sagrado pode se tornar profano.
diante da pureza divina, até nossa santidade é suja. O único essencialmente santo, perfeito, puro é o nosso Deus. E precisamos de sua palavra, nos instruindo, nos advertindo, nos fazendo crescer em nossas obrigações espirituais. Nada aqui você consegue pela sua própria força. Nada aqui te é exigido confiando na sua própria habilidade. Nossas maiores obras de justiça são trapos de imundície perante Ele. Se a graça não nos capacita, não somos atraídos à presença dEle, não cumprimos nossas obrigações. A graça não exige que você faça sem te capacitar a fazer. Deus nunca exigirá de nós aquilo que Ele não nos capacitou a realizar. Por isso, somos totalmente dependentes da sua palavra. Essas 3 obrigações que orgulhavam os judeus também geram orgulho em nós. Tem gente que é orgulhoso da própria humildade. Tem gente que é orgulhoso pelo seu ministério, pela sua unção, como se nada que ele ou ela tem fosse recebido do Pai das luzes. As coisas sagradas, se não forem encaminhadas, direcionadas pela Bíblia Sagrada, podem ser corrompidas. Aquela ação que é bela aos olhos humanos se tornará feia aos olhos divinos quando nossa intenção, projeção, desejo de fazer o certo é errado. Se a intenção é errada, o certo que é feito se torna feio aos olhos de Deus, porque para Deus a ação e intenção precisa andar junto. Jesus usa o termo aqui, hipocrisia. Esse termo hipocrisia se origina do antigo teatro. O hipócrita era um ator. Quando os atores desempenhavam um papel ou desempenham um papel, eles estão fingindo ser quem não são. Então, se você tem atitudes orgulhosas ou sua atitude de ajudar alguém, orar e jejuar, exige que te aplaudem, que te reconheçam, que se lembrem, que te elogiem, você está fazendo do que é sagrado um palco onde você é o ator. E na linguagem de Jesus, quem usa o que é sagrado para se autopromover é hipócrita. E o pregador que mais pregou sobre inferno na Bíblia Sagrada é Cristo. E na maioria das vezes os sermões de Jesus sobre o inferno nasceram num embate contra os hipócritas. O hipócrita é aquele que usa uma máscara. Logo no mundo espiritual, são aqueles que usam a religião deliberadamente para ocultar os seus pecados. E Deus prefere um inimigo declarado do que um inimigo disfarçado de amigo. Deus não enfeita defuntos, Ele ressuscita os mortos espirituais com a vida do Evangelho. Todo hipócrita é um defunto enfeitado. O meu desejo é que o Espírito Santo, não só no meu coração, mas no nosso, trabalhe de tal modo nessa noite, que as nossas esmolas, que as nossas orações e o nosso jejum seja simplesmente para a glória dEle. E o que vier depois, que seja debaixo da direção dEle. Que saiamos daqui sabendo que não precisamos fingir ser o que não somos. Não precisamos fazer com que não precisemos fazer com que os outros
acreditem que pratiquemos algo quando na verdade não praticamos. Isso é hipocrisia. É bem mais fácil fazer de conta que é certo do que de fato viver uma vida certa. Repito, é mais fácil fazer de conta do que viver uma vida reta. Por que é mais fácil? Porque a vida reta é só na dependência. A vida reta é só na humildade, é debaixo da oração, é dizendo: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Eu quero falar sobre essas 3 obrigações religiosas, e a primeira é esmola. A versão de Eugene Peterson, a mensagem, está escrito assim: quando fizerem o bem, tenham o cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode ser até um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Interpretando, traduzindo o versículo 2, Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem diz: quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Esses são atores. Quem ama a Deus, prova o amor a Deus, amando o próximo. Quem foi alvo da misericórdia divina, se torna um instrumento de misericórdia ao próximo. E aí não é a boa obra que salva. Para o crente salvo em Cristo, a boa obra em direção ao próximo, chamada por Jesus nos versículos 1, 2 e 3 e 4 de esmolas, é a prova de que salvo fomos. É o efeito da bondade de Deus em nós. O mundo é carente de misericórdia. O ateuzinho de net e o tubobo pergunta: se Deus é bom, é o Todo-Poderoso, por que as pessoas estão sofrendo? A resposta é simples: Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Com a entrada do pecado no mundo, essa imagem e semelhança, que é o repetir Deus na terra, foi manchada, mas não totalmente anulada. E o homem é o representante de Deus. E quando digo homem, eu estou falando da humanidade. O ser humano é o representante de Deus na terra. Pelo menos foi criado com esse propósito. Só que tem um povo zeloso, especial, de boas obras, que é a igreja. É esse povo que demonstra a misericórdia de Deus na terra. As mãos de Deus estão na igreja. Os pés de Deus estão no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a misericórdia de Deus é vista através de uma igreja misericordiosa, através de um crente que dá esmolas, que faz o bem ao próximo. Assim como Jesus ensina, a partir do capítulo 5, que devemos fazer melhor que os escribas e fariseus, evitando o pecado do coração, o adultério do coração, o assassinato do coração, devemos também seguir a religião do coração, fazendo a partir de um princípio interior o desejo simplesmente de ajudar e não de aparecer enquanto ajuda o outro. Gente que explora a imagem do pobre, gente que explora a situação do miserável, às vezes para parecer misericordioso, para ter um like, compartilhamento, curtida, e ser apresentado como misericordioso, pai dos pobres, irmão dos pobres, homem do amor. A Bíblia está chamando isso de hipocrisia. Fazer o bem pelo necessitado, para que eu cresça enquanto o ajudo. Jesus diz: não faça. Versículo 2: não dê esmola fazendo tocar trombeta, ou seja, não chame atenção para si.
Seja discreto. É a discrição em ajudar o outro que gera a edificação para o outro e a glória do nome do Senhor. Quem assim faz, ajuda o outro para se auto-engrandecer, para se destacar, está roubando a glória de Deus e está recebendo terrenalmente o seu galardão. Qual o galardão? Os aplausos, o reconhecimento humano. Então não está fazendo pelo outro por amor, mas está fazendo para se autopromover, ou seja, egocêntrico, meu ego no centro. Segundo lugar, Jesus ensina sobre a motivação certa na oração. A partir do versículo 5: quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quem ora para aparecer. Eu já tive igreja que quando o pastor chama alguém para orar por mim, para que eu introduza a pregação, o camarada quer dar uma aula de teologia, ou para mim ou para Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos agora entrando na tua presença. Aí eu dou uma olhada de canto assim e pergunto: se o cara está entrando na presença agora, onde é que ele estava? Que pelo beneplácito apoteótico da tua Shekinah, ele seja tremendamente apoteoticamente usado. E começa a pregar ou para mim ou para Deus. E começa a falar os termos técnicos da teologia. Que a soteriologia seja apresentada e as vidas sejam salvas. Que a martiologia, a doutrina do pecado nos alcance e nos arrependamos. Que a missiologia leva... E, meu Deus, é tanta gia que o povo pensa que ele está falando língua. É gente que está orando para aparecer. Já viu gente na igreja orando pela necessidade alheia? Ah, Jesus, o irmão fulano, oh, a irmã Cicra. O intercessor, que era o sacerdote do Antigo Testamento, entrava no Santo dos Santos e ali se ocultava de tudo e todos. Se você está orando, você não é profeta para ter a voz ouvida, você é sacerdote para clamar com o coração. E o Senhor te responder do jeito que Ele quiser. A resposta pode ser pública e audível, mas se a intenção do coração... Eu já fiz isso quando era criança. Meu pai chegava lá na esquina e eu não tinha cumprido o meu exercício de oração diário, irmão. Eu corria suado para dentro de casa, ia para o meu quarto, e quando eu sabia que meu pai entrou na casa, eu: Jesus! E eu orava alto, pastor, e meu pai entrava: tá orando, tá crente, o menino tá crente. Eugene Peterson diz: quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o vosso espetáculo? É como se Jesus em nosso tempo estivesse usando essa linguagem. Mateus 6,6. Tu, quando orares, olha a diferença que ele faz. Os hipócritas querem orar apenas em pé, e tem outros que para aparecer só querem orar de joelho. Não é a posição física. Eu posso orar em pé e eu posso orar de joelho. O que importa é que a alma esteja prostrada, que o coração esteja entregue. Eu estive com a minha esposa na casa, oh meu Deus do céu, lá vai eu, corta isso, numa loja, não era uma casa, era uma loja. E aí fomos, a Luana recebeu alguns vestidos para postar, e aí eu falei: bora que eu tô com pressa. A Luana: não, ela tá chamando a gente para orar. Aí eu falei: então tá bom, bora orar. E eu em pé estava, levantei a mão para orar e agradecer, e quando eu fechei os olhos, a irmã virou as costas para mim, pegou um lenço, colocou no chão, colocou outro lençol na cabeça, todo respeito ao costume dela, e se ajoelhou.
Mas se ela tivesse orado de joelho bonitinho e me deixasse em pé sem me perturbar, eu ficava de boa. Mas quando ela se ajoelhou, ela mandou a Luana me chamar. E eu já estava entrando na presença. Aí mandou a Luana me chamar. A Luana me cutucou. Eu falei, foi o quê? Eu já estou orando. É de joelho. Falei, o quê? É de joelho. A irmã de joelho, a Luana já ajoelhando. E eu, tá bom, perdão. Eu tive que ajoelhar. Por quê? Porque não se pode orar em pé. Aí quando entrou no carro, eu perguntei para a Luana, e Ezequias? Ela, o que tem? Falei, Isaías entrou na presença de Ezequias e disse, da cama que subiu não desce, mas morre. E o que tem? Ele virou para a parede, deitado, e chorou, e orou. E sabe o que Deus fez? Fez o profeta voltar e deu mais 15 anos de vida, porque o cara orou na cama com a cara virada para a parede. Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2. Capítulo 1, Jesus é assunto aos céus, e eles ficam 10 dias em Jerusalém orando, esperando a descida do Espírito Santo. Quando chegou no capítulo 2, vocês vão lembrar como que eles estavam orando, hein? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que é o lugar do capítulo 1. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Se o Espírito quiser agir, não precisa de teatro humano, invencionice humana. Ele te enche deitado, deitada, sentada, sentado, em pé, de joelho. Mais do que a posição física, é a posição do coração, humilde e prostrado diante de Deus. Irmão, eu já cheguei em restaurante com irmãos que foram me buscar no aeroporto, que na hora o irmão só faltou subir em cima da mesa para orar. Querido Deus, eterno do Pai, obrigado. Aí chama o cara, o garçom lá, desce a carne, vaso. São teatros. E isso é transferido para alguns púlpitos. A igreja vira circo e o pregador é o palhaço. Por quê? Porque o nosso culto público é resultado de nossa devoção secreta. Tem que enfeitar demais publicamente que não é verdadeiro no secreto. E a mentira deve ser enfeitada para gerar impacto. A verdade, quanto mais simples, é impactante. E uma das culturas dessa igreja que o pastor passou para mim, simplicidade. É o padrão, irmão. Quando eu tiver que terminar, o senhor faz assim, que eu já esqueci do... Meu pai ficava assim. O senhor tem autorização para isso? Até a oração pode ser pervertida quando o ato externo mascara motivos corruptos. Entra no seu quarto, entra no seu aposento. O que ele está ensinando aqui é: procure um local secreto para orar. No tempo de Jesus, os dois ambientes secretos eram o quarto ou o monte. E ele não está mandando a gente orar em monte, e não só no quarto. Ele está dizendo, qualquer ambiente em que você tenha um tempo entre você e Deus, secreto, debaixo da escada, para a moto no mato, encosta o carro no acostamento, sobe na laje, aproveita o intervalo para o almoço, entra no seu quarto, não sei, entra num buraco debaixo de uma árvore. O segredo da oração é a oração em segredo. Se nos humilharmos secretamente, o texto diz no versículo 6, teu Pai que vê secretamente, que age secretamente, vai te recompensar. É claro que
não somos proibidos de orarmos publicamente. Jesus orou publicamente. A oração do Pai Nosso indica uma oração coletiva, Pai Nosso, ou seja, é um grupo orando. Paulo disse que os homens deveriam orar, os santos de Deus, orar em todo lugar com mão estendida, nos ensinando uma intercessão pública às vezes necessária. O que Jesus está dizendo é: não exerça o que é sagrado para parecer mais espiritual do que o outro. Você não tem que parecer melhor a mim. Se você está se esforçando demais para transparecer que é mais espiritual do que o outro, é porque tem pouco de Jesus em você. Quem é não prova, quem é discernido, irmão. Em terceiro lugar, jejum. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Tem crente que é felizão, é topzera. Aí você chega na casa dele, na campanha do jejum, ele ou ela vai lá na porta. Aleluia. Pois não, meu irmão. Pois não, minha irmã. Eles tinham o costume de, quando jejuavam, transpareciam em sua aparência, a boca seca. Esses dias me perguntaram, na caixinha de perguntas, eu estou até evitando, que aquilo estresse, é cada pergunta. E uma das últimas foi: pastor, quando eu jejuo, eu não escovo os dentes. E a pergunta foi: se eu jejuar, eu quebro o jejum? Perdão, se eu escovar, eu quebro o jejum? Eu disse: a não ser que você coma creme dental. Você tem problema? Tem gente que, porque está em jejum, vai para o trabalho com a boca fedorenta. O sangue de Jesus. A pessoa cai e tu pensa que é demônio pela unção do jejum. Não é não, irmão. Olha o que Jesus está dizendo: não é para parecer contristado, com o rosto desfigurado. Lembra de Joel? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O que o profeta estava dizendo é: essas coisas sagradas devem fluir do coração, e você se comportar naturalmente. Você pode ser diferente sem ser estranho. Olha o que ele diz: não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Ó, tu é carnudo, eu sou espiritual. E como que você mostra isso? Na minha cara de tristeza. Em verdade vos digo, já receberam aplausos, reconhecimento, curtida, compartilhamento, elogio, beijinho, abracinho, sei lá. 17. Quando tu jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto. Ungir a cabeça aqui é passa perfume. Passa perfume. O perfume deles no tempo de Cristo era chamado de ungir, untar, colocar o perfume, o óleo cheiroso. Ele está dizendo: fica bonitão, bonitona, unge a cabeça, shampoo, condicionador. Você sabe o que eu estou falando. Lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. O texto não está dizendo que você vai chegar na casa da sogra e ela vai dizer: meu filho, bora almoçar. Aí você fala: tô com fome não, sogra. E o estômago: tu acabou de mentir, quebrou o jejum. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando da intenção. Você pode falar que está,
Senão a igreja em Atos 13, a Bíblia diz em Atos 13 que a igreja servia ao Senhor, orava e jejuava. A igreja era um jejum coletivo. Esté convocou um jejum coletivo. Joel 1 e 2, convocação de jejum coletivo. Vocês estão dentro de um princípio bíblico muito forte, irmão. Mas claro que sempre tem os engraçadinhos. Ó, você jejuou quantas horas? Eu jejuei 10 e eu fui 12, varão. Eu já sou a 4ª pessoa da Trindade, agora é 4, Pai, Filho, Espírito Santo e eu, meu irmão. O cara tá se achando Daniel, irmão. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não faça disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não vai te tornar santo, santa. Você pode até ficar famosa no grupo, a irmã que jejuou 30 minutos a mais, o irmão que jejuou 15 minutos a mais. Você pode até ficar famosinho aí, é a nova trend, eu jejuei mais do que os outros, mas isso não vai te tornar santo. Não vai matar a sua carne, vai atrapalhar o que é sagrado. Já quebrou o jejum, vai comer churrasco, irmão. O propósito do jejum é justamente matar o seu eu, é matar o seu orgulho. E outra coisa, quando você está em jejum, você está guerreando contra si mesmo, contra aquilo que para você é prazeroso. Pode ser a imoralidade sexual, pode ser o amor ao dinheiro, pode ser a sua vaidade, seu egocentrismo, seu desejo de vingança, sua vida projetada no bateu, levou. O jejum é para te crucificar, então toda guerra tem oposição. E a nossa natureza é o nosso maior inimigo. Quando você está jejuando, você está lutando contra aquilo que te satisfaz. E o que é que ele vai fazer? Ele vai vir com mais fúria. Se você é tentado na área sexual, você vai ser mais tentado, até a fé fica bonita. Se sua fraqueza é a ira, tu vai quase virar um Caim em jejum. Porque ele vai lançando para fora de você suas podridões, seus descontroles. Se sua fraqueza é a língua, falar, no jejum, meu Deus do céu, o estresse vem e você vai querer falar mais. Aproveita e vai para o quarto orar e fala tudo para Jesus. É uma guerra, é uma batalha contra você mesma, contra você mesmo. É uma disciplina. É um exercício espiritual, e nenhum exercício é fácil de se praticar. Mas Jesus está dizendo, quando jejuares, quando você praticar uma abstinência ocasional de alimentos, a fim de levar o seu corpo em sujeição a Deus. Jejuar é se abster do que tem para receber o que não tem. É você submeter o seu corpo, seus anseios, é um princípio para que você desenvolva o domínio próprio. A minha equipe vai fazer, se o senhor me der essa mensagem para eu pôr no meu canal, a minha equipe vai cortar um pedaço, tomara que seja esse, e vai colocar lá no meu Instagram. Se você não me segue, Eliseu Rodrigues Oficial. Aí, quando eles colocarem lá, esse corte aqui, vocês que estão me ouvindo aqui, e vocês, cadê a câmera? E você que está me assistindo aí no Instagram, fica de olho nos comentários. Daqui a pouco vem um net crente aqui. Onde é que está na Bíblia que tem que jejuar? Jejum é coisa do Antigo Testamento. Aí, o meu estresse não é por causa deles, não. É uns crentes que não leem Bíblia, não escutam seus pastores, vai lá e curte o comentário do net crente. Aí eu vou falar com você que fica se inscrevendo em canal de desigrejado, segue páginas de fofoca, que só vê os problemas da igreja.
Se você segue página de fofoca e curte página de fofoca que só fala dos problemas da igreja, é porque você se identifica ou você é alguém que só vê os problemas da igreja. E se você é alguém que só vê os problemas da igreja, você é o pior problema na igreja. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Tu ainda vai pro Facebook e fica expondo lá todos os erros do culto e da igreja. Aí para terminar tu diz assim: eu falo mesmo porque eu sou profeta. Não, você é fofoqueira, fofoqueiro, frustrado, invejoso, rebelde. Se eu for falar biblicamente é pior. Filho do Satanás, filho do inferno, fariseu, ímpio, desviado, porco, porca, cão. Eu falei que se eu fosse para a Bíblia era pior. Serpente, raposa, mar morto, vale de osso seco, Nabucodonosor, Balaão, Caim, quer mais? É o xingamento de crente, irmão. Vigia. Aí eu faço uma pergunta para esse tipo de gente. Patriarcas jejuaram, profetas jejuaram, reis jejuaram. Jesus não iniciou o seu ministério sem jejum. Os apóstolos jejuaram. A igreja primitiva jejuava. E é teu comentário na net que é importante para mim. Eu não vou deixar de aprender com aqueles que Deus levantou, com aquele que foi o próprio Deus encarnado entre nós, para dar ouvido àqueles que não conseguem se abster do bom para se alimentar do melhor. Quando comemos, nos alimentamos do pão da terra, que é símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, não nos alimentamos do símbolo, mas nos alimentamos da realidade, que é a força do Espírito em nosso interior. Viemos de Deus, viemos do Espírito. O jejum é uma troca. Você abre mão do que é de baixo para se alimentar do que vem de cima. Então, irmã, continue nessa guerra, continue nessa batalha. E eu concluo essa mensagem com alguns princípios para você anotar, memorizar, levar para casa. O primeiro é que, aos olhos de Deus, ajudar o próximo é algo extremamente espiritual. Por quê? Porque para nós, orar é espiritualidade. Para nós, jejuar é espiritualidade. Só que Jesus coloca dar esmolas, ou seja, ajudar o necessitado, orar e jejuar no mesmo nível de devoção. E os três ele diz: não faça para aparecer. Nos três ele diz: faça para a minha glória. Pois o olhar do Pai está sobre quem ajuda o próximo, está sobre quem ora e está sobre quem jejua. Então, para Jesus, ajudar o necessitado também é algo espiritual. Ele começa dizendo: coloque o pão na boca do faminto. E ele termina essa porção de obrigação sagrada dizendo o quê? Tire o pão da sua boca. De nada adianta um jejum que tira o pão da minha boca se meu coração não é quebrantado ao ponto de que eu leve, ao ponto de me levar à direção de alguém que não tem o que comer. Então, se eu tiro o pão da boca para jejuar e não coloco o pão na boca do faminto, meu jejum está incompleto. Obrigado pela ajuda. Segundo lugar, o que temos aqui em Mateus 6, segundo lugar, o equilíbrio. Por quê? Porque Mateus 6 está dizendo assim, ó: não faça para ser visto. Só para eu lembrar da Assembleia de Deus. Está dizendo o quê? Não faça para ser? Está vendo? Não é Assembleia. Bora lá? 1, 2, 3. Não faça para ser visto. Só vocês. Só as irmãs. Só os varões.
Vocês sabem que a Assembleia tem que ter esse negocinho, né? Rapaz, é Assembleia, né? Olha isso, o equilíbrio. Mateus 6 diz: não faça para ser visto. Mas se você abrir aí Mateus 5,18, Mateus capítulo 5, versículo 18, olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, né? Não, é 16, Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O que está acontecendo? É contradição? Não, equilíbrio. Quando Jesus diz: deixe sua luz brilhar, para que vejam suas obras e glorifiquem a Deus, o que ele está dizendo em Mateus capítulo 6 é que a exibição pública de boas obras, o desejo de fazer o certo para atrair glória para si mesmo, como eu já disse, é roubar a glória de Deus. Jesus em Mateus capítulo 6 está abordando contra a vaidade religiosa, quando somos tentados a fazer atos públicos para ganhar admiração das pessoas. Então, como que você equilibra Mateus 5 com Mateus capítulo 6? Nossas boas obras devem ser públicas para que nossa luz brilhe, mas nossa devoção, oração e jejum deve ser secreta, para que não nos vangloriemos dela. Então, a melhor maneira de vencer tanto a timidez religiosa, aquele que nada faz, aquele que a luz nunca brilha, e também vencer a vaidade religiosa, é essa que eu vou te dar agora. Mostre quando você é tentado a esconder. Esconda quando você é tentado a se mostrar. Porque às vezes você fazer uma live mostrando um campo missionário, por exemplo, uma base missionária, uma congregação que precisa de ajuda, uma família que precisa de ajuda, você está instigando, inspirando, atraindo mais pessoas para ajudar aquele projeto. E aí, pastor, como é que eu vou saber? Deus conhece o coração de cada um. Daniel capítulo 2, versículo 22, Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. 1 Samuel 16, 7, Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor contempla o coração. Hebreus 4, 13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Se você está sendo tentado a mostrar, a dizer que faz, então vença essa tentação escondendo. E se sua tentação é pela timidez, não falar de Jesus, não apresentar nada da igreja nem do evangelho, vença isso e mostre. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir, ele merece toda honra, toda glória e louvor. Terceiro lugar, dos três, apenas a mais dolorosa é para nós. Esmola é para o outro. E a oração no secreto, quando você ora, você está sendo capacitado para ser bênção para a vida do outro. E o jejum, só o jejum que é para tu, matar a sua carne. Então a esmola, que é ajudar, é o outro. A oração é ter intimidade com Deus para ser útil. Só pode ter no reino de Deus utilidade quem tem intimidade. Quem é íntimo de Deus não fica no oculto, no escondido. Ele brilha diante dos homens exercendo a obra do Senhor. Agora o jejum, meu irmão, o outro não tem nada a ver com o meu jejum. O jejum é para eu ficar na minha aqui. É eu porque é eu mesmo. Até o meu eu sumir. Interessante isso. O que é apenas sobre mim é o mais doloroso, porque o evangelho é para cima e para o outro.
eu não sou o centro no Evangelho, eu não sou a base do Evangelho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e quanto mais próximo de Deus, mais instrumento de bênção eu sou para as pessoas. Aleluia! Penúltimo lugar, vocês perceberam? Vem comigo, vou fazer uma pergunta, hein? Ele disse: se deres esmolas, se orares, se jejuares, ou ele disse quando? Vocês são bons de Bíblia. Se ele dissesse se deres esmola, se orares, se jejuares, ele estava colocando aí uma condição. Tu é crente? Sou. Aí tu vê se pode dar esmola ou não, tá bom? Aí você decide se vai orar, tá bom? Aí você decide se vai jejuar ou não. Mas ele, o nosso Senhor, não disse se. Ele disse quando? Porque ele espera que cada crente nascido de novo ajude o próximo, ore e jejue. Olhe para fora, olhe para cima e olhe para dentro. É obrigação religiosa, é obrigação espiritual, é devoção, é princípio, é regra, é lei. Não é se, é quando. Essa foi a penúltima. E o último é: só os hipócritas fazem as coisas pelo olhar humano. Gostei dele. Por que fazem pelo olhar humano? Hipócritas. Só os hipócritas fazem tudo pelo olhar humano. Por que eles fazem de tudo pelo olhar humano e não pelo olhar de Deus? É claro, ele é hipócrita. Todo hipócrita vai fugir do olhar do Senhor. Só vai tentar, mas não vai conseguir. O olhar de Deus expõe o hipócrita. Deus remove máscaras. Ele está tratando com o nosso coração aqui hoje. Aleluia. O perigo não está na sua ação, está na sua motivação. Se importe com o olhar de Deus, e eu vou te provar na Bíblia. Moisés matou um egípcio e enterrou na areia. Olha aqui as meninas. Matou um egípcio e enterrou na areia. Aí Deus disse: fala com a rocha. Ele pegou o cajado e pá, machucou a rocha. Aí quando você chega em Números 12, Arão e Miriam estão falando mal de Moisés. Aí Deus vem na nuvem de glória e fala bem assim: por que vocês estão falando mal de Moisés? Ele é o homem mais manso da face da terra. Quem não se submete ao olhar de Deus dependerá sempre do olhar humano, e o olhar humano não é misericordioso. Você olharia para Moisés e diria: assassino, irascível. Deus disse: homem manso. Por quê? Porque Deus o enxerga não pelo que é, mas pelo que Ele vai fazer na sua vida, pela obra que Ele está fazendo no seu caráter. Tu lembra de Paulo? Paulo, irmão, perseguia a igreja, arrastava homens e mulheres, forçava-os a negar o nome do Senhor. Aí Jesus apareceu para Ananias e disse: Ananias, vai orar por Saulo, vai orar pelo bichinho, vai, ele é um vaso escolhido na minha mão. Aí Ananias disse: ele é mau, ele prende teu povo, ele maltrata teu povo, Senhor. Aí olha o olhar de Jesus: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Se nós dependêssemos dos olhares humanos, onde nós estaríamos? Lembra da cruz? Lembra da cruz? Os dois ladrões, um do lado, o outro do outro. Ele mesmo, ele é ruim mesmo. Desce daí, salva nós também. Aí o outro: tu não é o Salvador? Desce daí, salva nós também. Ambos zombavam de Jesus. Só que de repente um deles viu a plaquinha lá, ó, Rei dos Judeus. Ele foi inteligente e disse: Senhor, lembra de mim quando vieres do teu reino.
reino. Por quê? Porque ele defendeu Jesus para o outro, ele se arrependeu e disse: ô rapaz, bora parar com isso, a gente é mau, mas o homem da cruz do meio é justo. Jesus, se olhasse com um olhar humano, ia falar o que para ele? Tu estava zombando de mim na estante e agora quer ir para o reino, tu vai para o inferno, rapaz. Tu estava zombando de mim na estante, mas ele tem um olhar da graça, olhou para o homem e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não faça para homem enxergar, a verdadeira recompensa vem dele. Dependa do olhar de Deus. Levante a mão agora, por favor, diga: Senhor, me atrai para o teu olhar. Fica em pé dando glória a Jesus. Aleluia. Posso orar, pastor? Dá tempo de orar? Senhor, nos perdoe. Tira de nós todo resquício de orgulho, soberba e hipocrisia. Dá-nos um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Clama, irmão. Dá-me um coração igual. Santifica-nos, perdoa-nos, restaura-nos, levanta-nos para a glória do seu nome. Leva-nos a ajudar o próximo, a oração e ao jejum. Dá-me um coração igual ao teu. Obrigado, pastor Diogo.